TV Assembleia. Agassiz Almeida é entrevistado pelo jornalista Gilson Souto Maior. Olhemos a história a fim de conhecermos aqueles que nos legaram lições engrandecedoras, como também saibamos repudiar os infames e oportunistas, disse Agassiz Almeida. Bom, estamos de volta com o nosso Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania, e este prazer imenso de estarmos aqui conversando com o nosso querido Agassiz Almeida, ex-deputado federal, ex-promotor de justiça, ativista dos direitos humanos, professor universitário e escritor. Também considerado hoje, como nós dissemos no início do programa, um dos mais importantes ensaístas deste país. Com o golpe militar de 1964, Agassiz, o senhor teve seu mandato cassado como deputado. É demitido de cargos de promotor de justiça e de professor universitário. Como o senhor recebeu a notícia do golpe militar? A juventude, em certo momento, cria deuses dentro dela própria. A nossa juventude, a nossa geração, carregava muitos sonhos. Sonhos e indignações. Eu digo a você o seguinte: quando se sonha muito, se perde a capacidade de ter medo. Nós trouxemos, naquela época, naquela geração, não só foi aqui no Brasil, não, e no Nordeste, foi todo mundo. Você pode olhar Vietnã, em Cuba, Angola, Argélia, na Bolívia, na Venezuela. Havia um movimento mundial de uma geração indignada. Então, nós não pensávamos, porque você sonhando muito, você não pensa. Verdade. Não pensa. Eu não pensava, porque a primeira juventude que caísse sobre nós tamanha montanha. A juventude é muito impulsiva, não é? Ela não... Não quero acusar, olhar a juventude de hoje, mas nossa geração, no mundo todo, ela carregava uma força de desafio muito grande. Sim. Então, quando desabou a montanha de mediocridade, estupidez das oligarquias políticas na América Latina e o militarismo cego da América Latina também, foi um dos mais cruéis militarismos que ocorreu no mundo. Foi esse militarismo desencadeado na América Latina a partir da década de 60 até finais de 1980. Como foi a sua transferência lá para Fernando de Noronha? Como foi? O senhor foi preso? Eu fui preso em Campina. Aonde foi? Em Campina. Campina. O exército fez uma palhaçada, que 2 caminhões cercaram a rua, a Avenida Getúlio Vargas, com 200 homens, fizeram uma verdadeira operação de guerra. Coronel Otávio Queiroz, que era o comandante de Campina, Otávio Queiroz. disse que o coronel não precisava de tamanha operação de guerra. Quando eu fui preso, levado para o batalhão em Campina. Os senhores mobilizaram aqui quase uma guerra. Ele ficou assim, envergonhado. Aí eu fiz isso porque recebi ordem do comandante, do general Justino Alves Bastos. Tudo era feito para chamar a atenção mesmo. Fazer o né? espetáculo. Espetáculo. Eles queriam o espetáculo. E o general Justino, medíocre, pequenininho assim, de uma mediocridade agressiva, passou, naquela época, era o telegrama. Um radiograma para me prender em Campina. Fui conduzido aqui para João Pessoa, e aqui em João Pessoa me encontrei com o Edinaldo Dávila Melo. Dávila Melo. Eu fui conduzido para o 15 Rio.
Cheguei no 15 aí, fez outro espetáculo. O coronel Edinaldo Dava Melo, que foi que organizou a nossa cassação aqui. Fez o espetáculo. Comunista! Você queria sair daqui, deixar o país, está preso. E fez um espetáculo. Um espetáculo assim, como um carnaval. Eu digo, coronel, eu disse até isso no livro. Porque ele vivia antes disso, do golpe, ele vivia conosco. Telefonava para nós, para mim, para Zé Joffre, para Silemos. Vivia, tinha contato conosco. Ele falou conosco como não conhecesse a mim. Comigo que eu não conhecesse. Se o senhor, eu disse no meu livro, Estado dos Generais, o senhor é um impostor. Esse espetáculo que o senhor está fazendo, isso é um impostor. Isso é uma impostura. Aí, de João Pessoa, fui levado para Recife, prestei depoimento do 4º Exército, perante o general Justino Alves Bastos. De lá, fui desterrado à ilha de Fernando Noronha. Passei eu, Assis Lemos, no mesmo avião. O governador Seixas Dória, Figueiredo Agra e o deputado Gilberto Azevedo. Nós fomos para a ilha de Fernando Noronha. Quando desterrado à ilha de Fernando Noronha, e lá eu passei só incomunicável, 20 dias incomunicável na ilha, dentro do quartel, da cela. Agassiz, o senhor foi em 68, conseguiu o habeas corpus, e aí começou a nova vida, não é? Exilado, foi viver lá em Vitória da Conquista. Eu deixei a Paraíba e fui, não fiquei sem condições, demitido de tudo. Eu era deputado, era professor e demitiram, era professor da universidade, demitiram. O senhor morou no sul da Bahia e lá em Londrina? Morei em Vitória da Conquista e em Londrina. A Ordem dos Advogados aqui negou a minha inscrição e eu fui ser vendedor de veneno na Bahia. Foi uma situação muito difícil. Fui vender veneno na Bahia. Foi um dos grandes paraibanos lá que me deu a carteira da Ordem. Lorival Torreão. Sabendo que eu estava na Bahia vendendo veneno, ligou, procurou, disse: digo, venha para cá. Ele era presidente da Ordem dos Advogados na Bahia. Que eu lhe dou a carteira em 10 dias da Ordem. Eu fui para Salvador, porque aqui na Paraíba eles negaram, com medo do Exército. Então eu advoguei em Vitória da Conquista durante 2 anos e depois fui residir e advogar em Londrina, no Paraná. Lá se encontravam Zé Joffre, Assis Lemos, Leite Chaves, e lá nós tínhamos contato também com os exilados do sul do país, do Theo de Andrade, que estavam exilados no Uruguai, Darcy Ribeiro, o professor também, Paulo Freire também foi exilado na região ali. Então nós ficamos próximos desses contatos, que era Uruguai ali, Uruguai, Argentina. Então essa foi a minha passagem em Fernando Noronha. O senhor falou aí, Assis Lemos, o senhor já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui no programa, aliás, fez uma boa entrevista com ele. Interessante que o Assis não foi nem caçado pelo Exército, foi pelos próprios companheiros daqui da casa, não foi? Eu também fui caçado. Nós fomos Assis Lemos e Figueiredo Agra, nós fomos caçados aqui na Assembleia. Na Assembleia. Que coisa, pelos próprios companheiros, né? Não, porque eles não tiveram nem culpa. O Exército fez a pressão neles. Sim. A pressão grande. Ou cercaram isso aqui. Lá em... Sim. A pressão foi grande demais, porque naquela hora era preciso ser muito forte. Então, naquela hora, se acovardaram, entregaram a nossa cabeça no banquete de Salomé. Como diz, levaram a nossa cabeça na bandeja para servir o Exército. O tempo não parou e o senhor participou da fundação do MDB, juntamente com Ulisses Guimarães, Mário Covas e Humberto Lucena. Como foi esse... Não, eu estava na Bahia. Na Bahia não, eu estava no Paraná. Recebi o telefone do doutor Ulisses Guimarães.
Ele telefonou, me convidou para se incorporar ao movimento, naquela época, MDB. Movimento Democrático Brasileiro. Eu estava em Londrina quando recebi o telefonema dele, do doutor Ulisses Guimarães. E eu disse, doutor Ulisses, pode contar comigo. Eu fui para Brasília e me assinei o livro de fundação do PMDB, ao lado de Humberto Lucena, Mário Covas, Almino Afonso, pelo menos esses eu me lembro. E o senhor já estava, inclusive, atuando como advogado? Eu assinei o livro de fundação e voltei para a Bahia. O senhor, nessa época, já estava trabalhando, advogando também? Advogando lá em Londrina. E por falar nisso, o senhor participou dos maiores júris até então realizados no sul do país, que foi a chacina de Cornélio Procópio. O senhor atuou como assistente de acusação, não foi? Foi. Me conta isso aí, como é que foi isso? Gilson, eu nasci para a vocação, como eu disse a você, dos abismos. Sei. Aí eu estava em Londrina e a viúva de um Fittipaldi me procurou. Eu não sei como ela me encontrou, me procurou. O marido dela tinha sido morto nessa chacina. Ela não me procurou, disse, o senhor pode ser assistente de acusação contra 11 policiais que tinham cometido a chacina? Posso. Como foi isso? É comigo mesmo, paraibando, né? Eu olhei comigo e disse, é comigo mesmo. Paraibando de Nessa fé. agora, eu fiquei, não, pode contar comigo. Disse, e quanto é? Isso não paga nada. Aí nós jogamos. Paraíba, bom. Não paga nada. O júri demorou uns 8 dias. 11 soldados, um major, um tenente, um cabo e o resto soldado. Condenados 240. A 240 anos. Não é? Aí o general foi lá, na hora da leitura da sentença, o general, o secretário de Segurança, apareceu lá e cumprimentou os réus, doutor Augusto Massarino. Duro na queda. Naquela época, 1975, em plena ditadura. A sentença está mantida. Recolhe os réus à prisão. Não for preso, o secretário não obedeceu a ordem. O advogado da defesa, deles, do réu, levantou-se e disse, quero, senhor juiz, o general presente, levantar a nulidade desse júri. Esse júri está nulo. Ali tem um homossexual, um viado. Foi. Nesse conceito de sentença tem um viado e um comunista. E na defesa e na acusação tem esse comunista chamado Agassiz Almeida. Seu Gilson, o clima ficou aquele clima pesado. O cara partiu para a ignorância mesmo. Porque a ditadura, eles tinham força. Né? O general perto deles assim, o secretário de segurança próximo, ele fazia isso porque tinha força, o poder militar. Nesse dia eu saí, devagar, um amigo desse, sabe, porque senão você vai ser preso. Um amigo meu disse, cuidado que o exército está cercando para você vai sair preso. Eu já tinha experiência de prisão do exército, aí fui dormir lá em Maringá. Assisti o general me chamando, esse comunista, agora descobri quem é ele. E a repercussão foi enorme. Todo o sul do país foi repercussão grande. Chegou até em Brasília. Para você sair da Paraíba para fazer uma confusão dessa lá, né? Você sabe, nasci para essas confusões, né? A vida me chamou para essas mas a gente fica orgulhoso disso, sabe? A gente gosta, a vida chama a gente para essas... Eu senti isso como se fosse uma obrigação de fazer. Agora, interessante, eu estava vendo aqui, mas o senhor gostava realmente de perigo, não é? O senhor lutou contra a ditadura de Oliveira Salazar em Portugal. Nos fale como que foi isso. Contar a de Pinochet. Eu estava na Constituinte. Aí Fernando Gasparian disse que tem um movimento mundial que vai se organizar em Santiago. Em Santiago. Um movimento tem a chamada de defesa das prerrogativas constitucionais na América Latina. Sim. Não se fala em Pinochet. Então, nós começamos a organizar no mundo um congresso em Santiago do Chile.
era parlamentar da Itália, da França, Portugal não, que era ditadura, do México. Onde tinha um regime democrático, nós fomos contactando. Era congresso, não se falava negócio de ditadura. Congresso Mundial de Defesa das Prerrogativas, assim. Quer dizer, antes de Salazar, que o senhor foi a Paris, o senhor esteve primeiro lá... Não, mas Paris foi porque foi clandestino. Foi? Mas o senhor foi primeiro, foi esse de Paris ou lá o de Santiago? O primeiro foi de Paris, mas o Paris foi clandestino. Foi clandestino. Foi clandestino, depois eu conto a do Paris, mas esse outro foi mais... Esse de Santiago, o senhor estava com Fernando Gasparian, com Carlos Dupré e Sérgio Paes. Foi eles que organizaram lá no Chile. Paes. Foi eles que organizaram no Chile. No Chile. Mas tinha um episódio interessante lá. Sim. Nós organizamos, aí descobrimos, jogamos a carta na mão. Decisão: vamos visitar os presos políticos. A comissão de parlamentares que lá foi designada uma comissão de 6 parlamentares, inclusive eu estava incluído, para visitar os presos políticos de Santiago do Chile e Pinochet. Aí Pinochet mandou um recado que não autorizava, não. Foi? Que nós não tínhamos, ele não permitia visita nossa aos presos em Santiago. Aí nós preparamos uma caminhada do hotel onde nós estávamos, o hotel Tapucaré, para a prisão. Quando viu os carabineiros de Santiago, nos cercaram com gás lacrimogêneo. Isso foi uma repercussão mundial. Nós éramos assim, uns 100 parlamentares do mundo todo. Repercussão mundial. Então, a nossa visão, a nossa objetivo, a nossa estratégia era minar a ditadura de Pinochet. Minar. Mas vocês foram lá? A Santiago? Fomos todos. Ele proibiu, mas não houve jeito. Deu para ir? Não, proibiu. Não, ele secou o hotel, mandou cercar o hotel. Não prendeu a gente, porque a repercussão seria muito grande no mundo todo. Mas criou, ele mandou soltar gás lacrimogêneo. Jogar gás lacrimogêneo dentro do hotel, onde a gente estava. Então a repercussão foi mundial, porque nós eram 100 parlamentares do mundo todo, México, Venezuela, Itália, Alemanha. Então, uma repercussão mundial. É isso que nós conseguimos minar o governo dele. Ele ficou um ditador, mas sem força política no mundo. Nós estamos estourando esse bloco um pouquinho, eu peço permissão à minha produção, só para que o senhor fale... A de Paris. A de Paris, fala de Paris. A de Paris, eu estava eu fui a uma visita a Lisboa. Fernando Gasparian, que tinha muita ligação com Mário Soares. Mário Soares. Disse que assim, Mário Soares quer conversar com você. Gasparian disse, quer conversar com você porque vai haver um congresso clandestino em Paris, em 1970. E vai haver um congresso em Paris, não há publicidade. Você quer participar? Participo. Aí nós organizamos um congresso em Paris para estudar uma estratégia para minar Oliveira Salazar. Da mesma forma como foi feito em Pinochet, sendo que em Paris era clandestino. Então nós fizemos um congresso clandestino. Nessa congresso clandestino, nós temos essa estratégia. Naquela época, na França, o militarismo mandava também, não é? Mandava também. Aí nesse congresso estava Reis lá, estava Julião, estavam diversas lideranças, o Gabeira estava lá, tinha diversas lideranças nacionais lá. O Alves Cunhal, liderança portuguesa, e nós estudamos a estratégia de como minar a ditadura de Salazar. E terminaram minando mesmo. A gente ia minando através de formação de panfletos, de jornais, ajudar jornais. É uma estratégia política que nós adotamos e fomos minando. Até nós fizemos em 69, foi 60, 69, com 75 já estava apodrecido. As duas ditaduras começaram a se apodrecer. Tanto a de Pinochet em 87, como a de Salazar em 75. Caíram e podre. Caíram. E podre. Caíram, pois é. Vamos fazer uma pausa novamente, para nós voltarmos daqui a pouco e vamos falar sobre o trabalho também, o lado cultural da vida, o lado intelectual da vida do nosso entrevistado, que também orgulha todos nós paraibanos. Nós voltamos daqui a pouco.